na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 3. Vamos ouvir com carinho e com atenção a palavra de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Esse termo penoso significa pesado, doloroso, angustiante, dificultoso, torturante. A vida cristã, para muitos, é isso. Por quê? Porque não tem natureza para obedecer, porque a velha criatura é inadequada para andar no caminho de Deus, não tem natureza para isso. Em relação a Deus, o pecador é portador de uma inabilidade. A natureza do pecador é inapta para o reino de Deus. Deuteronômio, capítulo 5, versos 27 ao 29. Vamos ouvir. Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras desse povo, que eles se disseram, em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. O povo falou bonito, mas não tinha recurso para obedecer. A linguagem era boa, mas a natureza era má. Não tinha natureza obediente. A natureza do povo era uma natureza pecaminosa, rebelde e desobediente. É também assim hoje. Quem me dera que eles tivessem tal coração, tal natureza, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias. Isto era o desejo expresso de Deus, mas o povo não tinha natureza para obedecer. Podemos trocar nossos hábitos e costumes, podemos trocar o nosso vocabulário, mudar o nosso comportamento, até a nossa atitude, mas de acordo com a palavra de Deus, nós não podemos mudar a nossa natureza pecaminosa com a qual nós nascemos.
Jeremias capítulo 13, verso 23. Porventura, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Aqui está dito algo no sentido de que o ser humano não pode mudar a sua natureza. Assim como o etíope não pode mudar a sua pele escura, nem o leopardo mudar as suas manchas, assim também o pecador não pode mudar a sua natureza pecaminosa. Jeremias também falou desta natureza pecaminosa como sendo uma fonte que jorra continuamente. Jeremias capítulo 6, o verso 7. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz as suas malícias. Violência e estrago se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Assim como a fonte jorra água, a natureza pecaminosa é uma fonte que jorra pecado. É assim que é descrita neste texto a natureza caída do homem. Todos nós nascemos em pecado, todos nós somos concebidos em pecado, todos nós nascemos portadores desta natureza caída, maligna, perversa, ímpia. Todas as propensões e afinidades desta natureza vão em direção caída. A natureza do homem está colocada numa direção caída. É como uma queda d'água de um grande rio. O rio está colocado numa direção caída. Ele só cai. Cada gota empurra outra gota. Ele não volta. Ele não sobe. Ele só cai. Cai naturalmente, porque é a natureza dele. Ele está colocado numa direção caída. Assim é o homem. Assim é a natureza do homem. Ela está colocada numa direção caída. E não adianta trocar de religião. Não adianta mexer por fora. Tem que trocar a natureza. Essa natureza é um poder dentro da pessoa do qual ela não pode se livrar. Irmãos, o ser humano não tem como sair disso. Ele não tem recurso para sair disso. Algumas pessoas, até sinceras, e eu conheço algumas, estão lutando contra a sua natureza, estão remando contra a correnteza, mas o resultado é decepção. Se não trocar a natureza, é o mesmo que tratar urubu com alpiste e cupim com alface. Vai ser penoso para o urubu e também para o cupim. Não dá certo, porque
O urubu é saprófago. E o cupim come madeira, principalmente. A natureza caída do ser humano não tem nada a ver com as coisas de Deus, muito menos com Deus. É por isso que precisamos de uma transformação profundíssima. Essa transformação é uma operação pelo poder da crucificação de Cristo, que nos crucifica com Ele para remover de nós essa natureza pecaminosa, a fim de ganharmos a vida de Cristo com a sua natureza na ressurreição juntamente com Ele. A proposta de Deus é esta: acabar com a nossa vida pecadora, crucificando-nos em Cristo, para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo em mim, vivendo a sua vida ressurreta, justa e santa. Não mais eu, mas Cristo em mim é o princípio funcional na igreja de Cristo, na igreja de Deus, em cada pessoa que nasceu de novo. Estou crucificado com Cristo e não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É interessante notar o seguinte: Cristo não vive em mim porque eu estou dizendo que Ele vive em mim. Cristo, Ele vive em mim porque eu estou crendo e confessando a minha morte com Ele. Estou crucificado com Cristo. É a base. É a base. Eu estou crucificado com Cristo quando eu experimento a minha morte com Cristo. Então Cristo passa a viver em mim, como está escrito aqui. Não é eu que vou viver a vida de Cristo. Eu não tenho condições para viver a vida de Cristo. Você sabe que a vida de Cristo é a vida de Deus. E você sabe que só Deus pode viver a vida de Deus. E essa é a ideia do Evangelho. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é vida de obediência? Apenas isto: não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo vivendo em mim. Este é o segredo da obediência cristã, da obediência a Deus. Isto não é um mero palavreado, mas é um fato consumado na vida daquele que crê. Qual a sua escolha? A vida que Cristo nos oferece pela nossa morte e ressurreição com Ele, ou a sua vida pecadora, sem obediência e cheia de incertezas? Estou crucificado com Cristo. Aqui está a base de tudo. A base de tudo, irmãos. Funciona em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Eu não preciso de mais nada não, além disso não. Eu só preciso de Cristo vivendo em mim. E Ele vive em mim.